Relatos e Mistérios. Um lobisomem em nosso acampamento. Olá, misteriosos! Sejam bem-vindos ao canal Relatos e Mistérios. O relato de hoje foi encaminhado por um homem, onde ele descreve uma extraordinária e arrepiante experiência pela qual ele passou no ano de 1998, quando fazia um acampamento com os amigos. Se gostar do relato, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Vamos ao relato. Meu nome é Eduardo e gostaria de compartilhar uma experiência que tive há alguns anos. Eu sempre gostei de atividades que envolvessem experiências de imersão em meio à natureza, mas nunca imaginei que um simples acampamento num feriado prolongado pudesse se transformar em um pesadelo tão aterrorizante. Tudo aconteceu no ano de 1998, quando eu e meu amigo Carlos decidimos acampar em um feriado prolongado até o final de semana, que ocorreria dali a 2 semanas, juntamente com nossas respectivas namoradas. Seriam apenas nós 4, 2 casais, se aventurando em uma região de Mata Atlântica, localizada em uma região serrana de São Paulo, em um lugar que já era conhecido do Carlos, pois ele já havia acampado lá anteriormente com um grupo de uma igreja a qual ele pertencia. No decorrer da semana, nos certificamos de confirmar com nossas namoradas se aquela viagem seria possível. Minha namorada Valéria e a namorada do Carlos, a Amanda, não só concordaram como ficaram bastante entusiasmadas. Iniciamos os preparativos para o passeio, a fim de que não nos faltasse nada durante os 4 dias que acamparíamos, pois o lugar ficava em uma área de preservação um pouco isolada, onde seria impossível adquirir quaisquer coisas que eventualmente precisássemos. Chegou então o dia do feriado prolongado, que era uma quinta-feira. Como havíamos programado, saímos após o horário do almoço, rumo à região onde faríamos o nosso acampamento e onde passaríamos as próximas 3 noites, pois voltaríamos para casa somente no domingo. A região era relativamente próxima, então levaríamos aproximadamente umas 2 horas para chegar ao local. Pegamos então a estrada, sob a condução do Carlos em sua Kombi 1966, pois ele dizia conhecer o caminho. Em um determinado momento, já estávamos distantes da civilização, em uma estrada de terra já localizada dentro da reserva, onde faríamos nosso acampamento. Mas meu amigo Carlos, confiando demais na memória, acabou se perdendo, ao ponto de não conseguir identificar onde estávamos. Já percorríamos há algum tempo aquela estrada, passando por algumas entradas e bifurcações, até que avistamos ao longe uma pessoa caminhando. Decidimos então parar quando a alcançássemos para pedir informação. Chegando ao lado daquela pessoa, percebemos tratar-se de um senhor idoso, com uma barba grisalha e de vestimentas peculiares. O homem estava vestido com umas roupas sociais bem gastas, casaco e camisa de mangas compridas e inclusive luvas, apesar de naquele momento do ano estarmos em um período de muito calor. Lhe perguntamos então se ele saberia indicar o caminho correto para o local que estávamos procurando. E ao explicarmos que se tratava de um local muito utilizado para acampamentos e que ficava próximo a um rio, o velho senhor identificou de imediato o local
e complementou dizendo que conhecia aquela região como a palma da sua mão. Ele nos disse que já havíamos passado da entrada de acesso que procurávamos e indicou que voltássemos para pegar a quarta entrada que veríamos à direita, onde, ao final do caminho, veríamos uma área ao lado do rio. Agradecemos ao Senhor pelas informações, o qual se mostrou bastante gentil e cortês conosco, e nos pusemos a retornar pela estrada e a seguir as instruções que havíamos recebido. Ao pegarmos a entrada indicada, seguimos por um caminho sinuoso, até que chegamos na beira do rio. Havíamos finalmente chegado ao nosso destino e, após fazermos uma breve caminhada para averiguar o local, começamos a desembarcar nossas coisas e a montar nossas barracas. O crepúsculo já se apresentava no céu quando terminamos de arrumar nossas coisas e a montar nossas barracas. Foi então que decidimos tomar logo um banho de rio antes que a temperatura do ambiente começasse a diminuir devido ao cair da noite. Passamos aquela noite de forma bastante agradável, rindo e compartilhando histórias ao redor da fogueira, enquanto comíamos churrasco e bebíamos algumas cervejas, que ainda estavam geladas dentro de uma caixa térmica. Assim nossa noite se seguiu, até a hora que decidimos dormir. O dia seguinte havia chegado, e nossas namoradas já haviam se encarregado de preparar o nosso café da manhã reforçado, o qual nos forneceria a energia necessária para realizarmos uma trilha pelo local, a qual havíamos combinado na noite anterior. Seguimos então por nossa trilha, onde nosso objetivo principal era subir um morro onde haviam pedras enormes em seu topo. Conseguimos atravessar o rio por meio de um tronco que o atravessava de um lado a outro, até que na subida do morro, minha namorada Valéria disse que tinha a impressão de ter visto aquele senhor que havíamos encontrado na estrada, nos observando em meio às árvores. Neste momento eu olhei para o local indicado pela minha namorada, mas não havia ninguém. Como era um lugar relativamente distante e como minha namorada não enxergava tão bem e ainda estava sem seus óculos, disse a ela que poderia ter se confundido, ao que ela assentiu com a cabeça e seguimos nosso caminho. Chegando ao topo do morro, tivemos uma visão que recompensou todo o nosso esforço. Dali tínhamos uma vista privilegiada de boa parte da área de mata até o horizonte, além de uma variedade de pássaros que voavam pela região. Após passarmos algum tempo admirando toda a beleza do lugar, era hora de voltar ao acampamento, pois ainda prepararíamos o almoço daquele dia. Tudo ocorria bem em nosso passeio. Almoçamos e, depois de um breve descanso, fomos para o rio, de onde só saímos quando a luz do dia começou a despedir-se, cedendo lugar à escuridão da noite. Mais tarde, em nosso acampamento, de banho tomado e após o jantar, estávamos preparados para mais uma noite de conversas, enquanto tomávamos um vinho à temperatura ambiente, já que o gelo que havia em nossa caixa térmica já tinha derretido por completo. Conforme as horas passavam e a escuridão se aprofundava, começamos a ouvir sons estranhos na mata, que pareciam com o som de algo ou alguém pisando nas folhas que haviam no chão. Usei então minha lanterna, tentando identificar o que poderia estar fazendo aquele barulho. Mas como não consegui ver nada de anormal naquele momento, achei que muito provavelmente havia algum pequeno animal transitando pela mata. A noite estava linda, com um céu completamente estrelado e com um clima um pouco quente, mas agradável, pois era aquebrantado por uma brisa fresca e suave. Todos estávamos bastante satisfeitos e felizes por estar ali, até que em um determinado momento ouvimos o uivo de um animal vindo aparentemente de um local um pouco distante de onde estávamos, mas que mesmo assim nos deixou extremamente apreensivos. Momentos depois começamos a ouvir uma movimentação intensa dentro da mata, e ao iluminar o ponto do barulho com a minha lanterna,
percebo a presença de um animal por entre as árvores, o qual, em um primeiro momento, identifiquei como um cachorro preto muito grande, que se mostrou muito incomodado pela luz da lanterna e se pôs a correr por entre as árvores, mas, estranhamente, não agia como se estivesse a fugir. Aquele bicho se movimentava como se estivesse tentando nos encurralar. Todos estávamos apreensivos e temerosos por acreditar na iminência de sermos atacados por aquele cachorro, o qual ainda se mostrava muito agitado, até que em determinado momento se pôs a rosnar, de uma forma extremamente ameaçadora. Agora estávamos eu e o Carlos tentando localizar o animal dentro da mata com nossas lanternas, enquanto nos posicionávamos à frente de nossas namoradas, munidos de paus e pedras em ambas as mãos e bem próximos à fogueira. Mas aquele cachorro se movimentava de uma forma tão rápida que mal conseguíamos vê-lo. Foi então que tive a péssima ideia de jogar uma pedra em direção ao animal, momento em que aquele bicho pareceu ter ficado furioso, aumentando o som do seu rosnado. Diante daquele contexto ameaçador e nossa situação de total vulnerabilidade, a Amanda, namorada do Carlos, sugeriu que nos abrigássemos dentro da Kombi, que estava bem próxima ao acampamento, o que nos pareceu uma ótima ideia, pois dentro da Kombi não estaríamos tão desprotegidos como estávamos naquele momento. Corremos então para o veículo que estava com suas portas destravadas. Já dentro da Kombi, passamos a observar a área do acampamento, momento em que vimos surgir de dentro da mata, andando sob duas patas, aquele animal que até então achávamos ser um cachorro, e o que nossos olhos viram nos deixou completamente aterrorizados. Iluminado pela luz da fogueira, percebemos que aquele bicho não era um cachorro. Ele era um animal enorme e peludo, extremamente musculoso e alto, pois aparentava ter mais de 2 metros de altura. Aquele ser parecia pertencer a uma espécie de animal desconhecida pela ciência, pois mesmo acostumados às atividades junto à natureza, nunca tínhamos visto um animal como aquele. Minha namorada descreveu o animal como uma mistura de lobo com um gorila, pois era bastante musculoso e possuía uma pelagem muito escura. Em um determinado momento, o animal começou a movimentar sua cabeça no ar, como se estivesse tentando nos farejar. Nós permanecíamos em absoluto silêncio dentro da Kombi, pois aparentemente o bicho não tinha se dado conta de que estávamos ali dentro escondidos. A namorada do Carlos sugeriu que fôssemos embora dali, afinal já estávamos dentro do veículo, mas o Carlos nos disse que as chaves não estavam com ele, mas dentro de sua mochila, a qual estava dentro da sua barraca. Como buscar a chave da Kombi com aquele animal ali fora não era uma opção, nos pusemos a esperar e a observar. Percebemos então que o animal começou a vasculhar e revirar nossas coisas, bem como a rasgar nossas barracas. Sua respiração era tão intensa e seu faro tão alto, que de dentro da Kombi, com as janelas fechadas, era possível escutar quando aquele bicho aspirava o cheiro do interior de nossas barracas. Aparentemente entediado em sua busca, o animal se virou e fugiu correndo para dentro da mata. Ainda não tínhamos coragem de sair do carro, pois achávamos que o animal pudesse estar escondido, à espreita, à nossa espera. Decidimos então passar a noite ali mesmo, até que o dia clareasse. Em algum momento acabei dormindo, pois me lembro de ter sido acordado pelo Carlos e percebido que o dia já estava claro. Acordamos então a Valéria e a Amanda e saímos para pegar nossas coisas, com a intenção de irmos o mais rápido possível embora dali. As barracas ficaram para trás, pois estavam completamente rasgadas, e ao seu redor notamos que ficaram marcadas na terra as enormes pegadas daquele animal. Pegamos então o caminho de volta para casa, até que em um determinado momento, na estrada de terra,
avisto ao longe alguém que parecia ser aquele velho senhor, a quem tínhamos pedido informações 2 dias antes, caminhando no sentido contrário. Depois de toda a aterrorizante situação que tínhamos passado, decidimos que somente iríamos parar o carro quando chegássemos em casa. Então passamos rapidamente pelo homem, mas pelo tempo necessário para que eu pudesse identificar em seu rosto um sorriso malicioso. Hoje, apesar de toda aquela bizarra experiência, ainda tenho como passatempo principal atividades em meio à natureza. Inclusive já fiz por diversas vezes outros acampamentos. Acho altamente improvável, estatisticamente falando, que eu tenha a infelicidade de passar por uma outra inusitada experiência, como aquela, por uma segunda vez. Ainda hoje tenho contato com o Carlos e com sua namorada da época, a Amanda, os quais se casaram e hoje têm 2 filhos. Às vezes, quando nos encontramos, lembramos do acontecido. Mas a Amanda, acho que por trauma, odeia falar sobre o assunto. Decidimos não espalhar a história na época, pois não queríamos ser taxados como loucos ou mentirosos, e isso poderia fazer com que nossos pais limitassem nossa liberdade por um tempo. Eu e a Valéria, minha namorada, quando tudo aconteceu, por eventualidades da vida, nos separamos alguns meses depois daquele dia. Soube há uns 2 anos que ela havia falecido em um acidente de carro. Isso me deixou muito triste. Hoje sou casado, mas ainda não tivemos filhos. Para minha sorte, eu e minha esposa possuímos hobbies em comum, inclusive o de viajar de moto pelas estradas e rodovias deste nosso país. Já fomos, inclusive, em nossa moto, para alguns outros países da América do Sul, como o Chile e a Argentina, lugares onde, por muitas vezes, fizemos acampamentos para passar a noite. Hoje tenho certeza de que o animal que vimos era um lobisomem, e que muito provavelmente se tratava daquele senhor que encontramos por 2 vezes na estrada. Isso explicaria o porquê daquele senhor estar sempre por ali, nos arredores, indício de que ele morava naquela região isolada de mata. Penso que talvez sua intenção não fosse nos atacar, mas somente assustar. Talvez por diversão. Porque se aquele animal, com toda a sua força e agilidade, quisesse realmente nos ferir, é altamente provável que nenhum de nós tivesse sobrevivido naquela noite. Sei que o relato foi longo, então agradeço a paciência de quem chegou até aqui. Me despeço desejando que todos estejam bem e que Deus os abençoe sempre. Fiquem com Deus.